Nós estamos nesse mês recebendo uma mensagem após outra, sendo vivificados, ativados, despertados por Deus. E na semana passada eu falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre o tema vença a estagnação espiritual. Isso é muito pertinente para que nós possamos ver Deus cumprindo tudo aquilo que Ele tem no nosso ministério, na nossa família, nos sonhos e projetos que Ele colocou no nosso coração, sejam esses sonhos profissionais, empresariais, ministeriais, familiares, o que quer que seja. Só que para isso nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos estar ou sermos despertados para que possamos prosseguir. Há necessidade e demanda de esforço. Josué, como o sucessor do grande Moisés, foi o líder responsável por entrar na terra prometida, por começar a conduzir o povo em direção àquilo que Deus tinha. E é muito interessante porque no primeiro capítulo de Josué, nós vimos isso na semana passada, nós vemos por 4 vezes as escrituras afirmando algo como: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Vamos lá, procura alguém perto de você e fala assim, ó, esforça-te e tem bom ânimo. Procura alguém perto de você e fala, vamos se mexer. Então hoje, meus irmãos, eu quero dar continuidade a isso que nós falamos na semana passada. Então nós vamos subir um degrau a mais, nós vamos dar um passo adiante, e o tema da mensagem de hoje, aperte os cintos aí, porque vai ser top. O tema da mensagem de hoje é: faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus. Deus é digno do nosso melhor. Essa é uma afirmação que precisa estar muito clara, encontrar um espaço no nosso coração, encontrar espaço dentro de nós. Por quê? Alguns têm um entendimento equivocado em seus corações. Alguns acreditam que a máxima verdadeira é a seguinte: ei pastor, Deus, Ele vê o coração, então não importam os resultados, não importam os detalhes, o que Deus quer, olha, observa, analisa, é apenas a minha intenção. E deixa eu já te dizer que, por mais que essa frase ela seja um tanto bela, ela não é tão bíblica como você imagina. Porque obviamente Deus olha para a nossa intenção, Ele sonda as nossas motivações, amém ou não? Não basta eu só fazer o certo, eu preciso fazer com a motivação correta. Então constantemente Deus está olhando, analisando o nosso coração, e nos ordena a sondar, permitir que o Espírito sonde a nós mesmos, para que tenhamos a motivação correta. Contudo, Deus olha para algo além da motivação. Ele não vê apenas a intenção é o motivo, é a razão, é o porquê. Agora, de outro lado, somado a isso, eu preciso de esforço, de dedicação, de entrega. Olha o que a Bíblia diz, esse é o texto base da noite, eu peço que você abra aí comigo, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, olha o que Paulo disse. Paulo disse assim: tudo o que fizerem, façam o que está escrito, gente? De todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando nós comparamos essa máxima de que o Senhor olha apenas a intenção, e analisamos, colocamos luz, comparamos de acordo com esse texto, nós entendemos que a máxima verdadeira é outra. A máxima verdadeira é a seguinte, põe para mim aí, Anderson: a intenção é importante, mas o zelo revela o quanto Deus importa realmente para você. A intenção que nós
com a qual nós fazemos as coisas é importante, mas o zelo, meus irmãos, a dedicação, o empenho, a entrega, ela mostra se algo realmente tem valor para nós. Você já percebeu que você gasta tempo e energia com aquilo que te é importante? Se é importante cuidar da saúde, por exemplo, você vai constantemente fazer um exercício físico. Se o teu casamento é importante, você vai cuidar do seu cônjuge, deveria fazer isso. Se algo é importante para você, você investe naquilo. Quer ver um exemplo simples? Se você se importa muito com o seu carro, você constantemente está lavando, cuidando e por aí vai. Você está me entendendo? Tudo que importa nós investimos tempo, nós investimos dinheiro, nós investimos energia. Então, quando nós fazemos para Deus o nosso melhor, isso mostra que Deus é importante para mim e para você. E esse é um princípio claro nas Escrituras, não só no texto de Paulo em Colossenses, mas em outros textos, seja no Novo ou no Antigo Testamento. Esse é um princípio desde lá de trás, que Deus já estava tentando, ou já comunicava ao seu povo. Fazer o melhor para Deus é um princípio tão antigo, que nós vemos ele sendo estabelecido lá atrás, na lei das primícias. Então, quando Deus estabeleceu a lei das primícias no Antigo Testamento, o que o Senhor estava ensinando ao povo era: ei, eu, o Senhor, preciso ser honrado, eu preciso ser lembrado, eu sou o primeiro. Provérbios capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Você vê isso em outros textos. Então, quando eles colhiam do fruto, eles entregavam os primeiros frutos a Deus. Isso demonstrava não só dependência de que Deus cuidaria e faria com que a colheita se estendesse. Ele não apenas entregava os frutos, os animais. Então o primeiro, aquele animal perfeito, o primeiro também ele entregava a Deus. Para quê? Porque eles dependiam de Deus, e isso era um ato de adoração. Senhor, eu reconheço, as bênçãos vêm de Ti, eu entrego a Ti, eu devolvo a Ti, Tu és o primeiro, eu preciso de Ti, eu Te adoro, o Senhor está à frente da minha própria necessidade. Quando nós olhamos para o relato da queda de Jericó, porque quando Josué assume o posto da liderança do povo de Deus, e eles vão entrar na terra, Jericó é a primeira cidade conquistada. E algo muito interessante acontece. Jericó é a primeira cidade a ser conquistada, e o Senhor traz orientações rígidas, de que eles não deveriam ficar com o ouro, com a prata, com os despojos daquela terra. Porque pensa, é uma lei de guerra, você venceu, e você faz o que? Você fica com os despojos do povo vencido. O vencedor toma o despojo. Mas o Senhor, ele é categórico. Ele ordena que não ficasse com o povo de Deus, mas que fossem entregues na casa do Senhor. Por quê? Porque aquela era a primeira cidade conquistada. Eram as primícias da terra prometida. O que o Senhor estava ensinando é: ei, povo meu, entenda, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, eu preciso ser honrado, não porque Deus tem uma carência emocional, porque esse é um princípio bíblico de adoração. Deus nos dá saúde, Deus nos dá poder para adquirir riquezas, como Ele falou para o povo lá em Deuteronômio 8, Deus nos dá graça, Deus é aquele que nos dá o Espírito Santo, aquele que nos dá sonhos, nos dá visões, nos dá estratégia, nos dá sabedoria para edificar. Deus. Então logo, ele deveria ser o primeiro. E aqui já fica uma reflexão: será que Deus é o primeiro na nossa vida? Será que Deus é o primeiro na sua vida financeira? Isso é revelado como? Através dos dízimos, das ofertas. Senhor, eu confio em Ti, e a primeira coisa que eu faço é devolver meu dízimo, por exemplo.
Como que Deus ele é revelado se ele é o primeiro? Na gestão do seu tempo. Puxa, pastor, está tão corrido nesses últimos meses, eu não tenho nem tempo para ler a Bíblia. Deus não é o primeiro para você, então. Posso falar com muito amor e apertar um pouquinho aqui, que vale para todos nós, amém ou não? Eu não tenho tempo para ir para a igreja, então talvez Deus não seja o primeiro. Não, quando eu preciso tomar uma decisão importante, eu não consulto Deus, eu só faço uma boa análise e tudo mais, e tome as decisões. Deus não tem sido o primeiro. Então a Bíblia, de maneira macro, ela comunica esse princípio. Deus é o primeiro, Ele é digno do nosso melhor. Então quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós fazemos o nosso melhor para Ele, usando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força, com zelo e com o nosso coração, isso mostra que Ele está no trono das nossas vidas. Você pode dar um amém aí ou não? Então esse texto de Colossenses 3 é muito interessante. Colossenses 3, 23 e 24, e ele basicamente nos ensina três coisas: o que fazer, como fazer e para quem fazemos. Repete comigo: o que fazer, como fazer e para quem fazemos. Olha o que diz o versículo 23, vamos ler de novo. Aqui a gente vai falar sobre o que, ok? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, em tudo o que nós fizermos, Deus precisa ser o primeiro. Sabe qual que é a dificuldade de algumas pessoas, creio eu? Elas têm uma mentalidade um tanto compartimentalizada da vida. Como assim, pastor? É como se a nossa vida, ela fosse dividida em gavetas, em partes, enfim. Eu tenho a minha vida espiritual, que é uma coisa, eu tenho a minha vida profissional, que é outra coisa, eu tenho o meu casamento, que é outra coisa, eu tenho a minha vida financeira, que é outra coisa, e eu tenho a minha vida profissional, que é outra coisa. Eu tenho a minha vida sagrada, espiritual, e eu tenho a vida secular, as demais coisas. Então, para aqueles que pensam assim, por exemplo, orar, cultuar, jejuar, são coisas espirituais. Agora, cuidar da casa, trabalhar, servir a família, não é algo necessariamente espiritual. Pregar é ultra espiritual, adorar é mega espiritual, interceder é o suprassumo da espiritualidade. Agora, cuidar do pai idoso não é. Eu não estou dizendo que as práticas diárias substituem o teu tempo com Deus, não é isso, tudo bem? Não é isso. Não estou dizendo que agora você fala, graças a Deus, não preciso mais ler a Bíblia, é só lavar a louça que está tudo certo. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que Deus está inserido em todas as fases e momentos da sua vida. Deus precisa estar inserido em tudo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, você vê Jesus no Sermão do Monte falando de princípios éticos. Quando você vai para a lei de Moisés, você vê muitas coisas de Deus trabalhando, coisas simples da vida do povo que havia sido liberto do Egito. O que isso mostra? Deus se importa com todo. Então, em tudo que fizerem, coloque Deus no meio. Por isso que Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, a Bíblia diz. Ele é o fundamento de onde tudo parte e deve ser construído. Ele é o Senhor da sua vida. Ele não é um amuleto que te protege de coisas ruins, e Ele não é aquele a quem você vai e simplesmente pede algo e recebe. Ele é o Senhor da sua vida. Você pode dar um amém aí ou não? Então, o que? Em tudo. Em que? Em tudo que vocês fizerem, coloque Deus na frente, faça o primeiro. Faça dele o primeiro, faça o melhor para Deus.
Só que a Bíblia não fala apenas no o que ou em que, ela fala também sobre como fazer, e o texto deixa claro: façam de todo o coração. Então não basta eu inserir Deus na minha vida como um todo, eu fazer o melhor para Deus em todas as áreas, na igreja, em casa com a minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, com os meus amigos, mas eu preciso fazer de todo o coração. Então, esse fazer de todo o coração, quando você vai olhar a expressão grega, é como se falasse mais ou menos assim: a partir da alma, a partir desse homem interior. É como se o texto bíblico ecoasse outras palavras como: faça com sinceridade, faça como um ato de entrega, com intensidade, faça com entusiasmo, faça com alegria, é o oposto da obrigação. E talvez esteja orando tanto para o Senhor: Senhor, por favor, me levanta, eu quero ser levantado no ministério. Deus te levanta, aí você começa a reclamar da escala e de outras coisas. Deus, me dá uma empresa. Deus te dá uma empresa, aí você reclama que você tem que trabalhar demais. Deus, me dá um marido, aí Deus te dá. Ele é corintiano, mas é bênção. Oh, glória, né? Corintiano, mas dá para se converter ainda, né, Vilinha? Nem tudo é flores no casamento, né? Então tá tudo certo. Deus, aí o cara fica reclamando: mas você não pediu, cidadão? Não, eu quero, pastor, tem um chamado pastoral, aí você vira pastor, aí, mas eu só quero pregar, não quero resolver problema, irmão. Deixa eu te falar, então, vai fazer outra, você também quer, pastor Marcelo? Vai fazer outra coisa da vida, então, vai, sei lá, eu quero ser tal, você vai ter que aprender a lidar, vem junto no pacote, irmão, o ônus e o bônus, vem junto, você passa lá o cartão e compra, você pega o que você comprou, mas a fatura chega no final do mês, as duas coisas vêm juntas. Como não sei se foi o Deco ou a Tássia outro dia que chegou pra gente: não, mãe, é só passar o cartão. Ele acha que é passar o cartão, e você não tem que passar o cartão e tá tudo certo. Ô, filho, aí você tem que explicar: filho, você tem que pagar isso aqui, né? Seria bom se você passasse o cartão, né, e tá tudo certo. Igual uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que era num caminhão assim: dívida para mim é sagrada, Deus lhe pague. Não pode ser assim, pelo amor de Deus, gente. Amém ou não? Então, não é apenas em que nós colocamos Deus, é como nós fazemos as coisas para Deus. Nós precisamos fazer de todo o coração. Escute, meu irmão, Deus podia ter levantado muitas pessoas, Ele poderia ter feito o que fez por você, por muitas pessoas, mas Ele te escolheu, Ele te levantou, Ele quer que você entenda que é um privilégio. Então fazer para Deus precisa ser motivo de nos sentirmos vivos, porque é uma dádiva. Gente, vamos lá. Cristãos que servem a Deus com pesar, como murmuração, já começaram a morrer por dentro. Eu vou repetir: cristãos que servem a Deus com pesar, já começaram a morrer por dentro. A boca fala do que está cheio o coração, e se você só fica murmurando daquilo que Deus colocou em suas mãos, se você só reclama, você já está morrendo por dentro. Mas nessa noite, Deus pode te levantar. Você precisa se arrepender e voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A Bíblia, ela corrobora como um todo acerca de coisas assim. Façam de todo o coração, Paulo diz aos Colossenses, mas Paulo também fala aos Efésios, Efésios 6, 7, o seguinte: sirvam, do que, gente? Do que? De boa vontade. Eu brinquei aqui de manhã, você já viu aquele cara que você pede alguma coisa, ele é o cristão Rottweiler? Ô, irmãos, pode fazer tal coisa? Aí o chefe chega para você e fala: ô, estamos na correria aqui, final do mês, precisa bater a meta, você faz hora extra?
mulher, você pode lavar a louça, amor? Não é demônio não, tá? É cachorro. Olha pro mundo lá e faz. Larga disso, pelo amor de Deus. Sorriso no rosto, boa vontade, alegria. Seja despertado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu, aleluia. Eclesiastes 9:10, olha lá, gente, a gente está aqui, ó, Antigo Testamento, Novo Testamento, a Bíblia como um todo fala disso. Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Ou seja, faça o seu melhor, se entregue, se dedique, dê seu máximo. E aí ele explica, porque na sepultura, é uma forma bonita de falar, porque quando você morrer, que é para onde você vai, olha, meu Deus, está pesado, né? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pastor, aí marca o aconselhamento, aí vai lá, marca o aconselhamento com o pastor Marco, chega lá, pastor Marco, meu chefe não vai com a minha cara, eu não sou promovido, já passou uns 5 na minha frente, o que acontece, pastor Marco? Aí ele olha para você e fala, você está com a cara de Rottweiler, irmão? Você está entendendo? Não há disposição, não há afinco, não há paixão, não há intensidade. E Deus espera que sejamos assim. Me prova na Bíblia, te provo. Romanos 12:11, põe para mim aí. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você se lembra do seu primeiro dia de escala no ministério? Você não dormiu no dia anterior. Eu lembro como se fosse hoje, o dia em que eu estava falando com um irmão que era supervisor das células na faculdade. E ele falou, vai lá, começa a liderar a célula. Gente, isso daí faz uns 20 anos. Me marcou. Eu lembro a primeira pregação que eu fiz num púlpito. Tinha cabelo. O tempo passa, eu não aguento mais. Não aguento mais ter que abrir a igreja, fechar a igreja, eu não aguento mais servir no ministério, eu não aguento mais aqui, essa família, esse marido, essa esposa, isso, aquilo, essa empresa, aquilo outro, essa escola, sei lá o que. Se orava, clamava de joelhos, Deus me levanta, e quando Deus te levanta, nós precisamos cuidar, porque senão nós nos tornamos murmuradores. E nós, ao invés de servirmos a Deus com zelo e fervorosos, nós nos tornamos preguiçosos e murmuradores. Então vamos lá, gente. Perguntinhas aqui básicas para refletirmos. Como nós executamos as nossas tarefas? Coisa bem prática, tá? Lá no seu trabalho. Quando o teu chefe te vê, você faz? Quando ele não te vê, você não faz? As risadas aí falam alguma coisa, né? Você é comprometido, algo bem simples, tá? Com o horário, por exemplo. Por que eu não sou promovido? Aí teu chefe vai falar assim, ó, vai lá e olha no ponto. É coisa simples, gente. A gente precisa observar, porque o problema, às vezes, ele é mais natural do que você pensa. Então avalie teu comprometimento, tua pontualidade, o horário que você chega no seu trabalho, o horário que você chega nas suas escalas, o horário que você chega no culto, e todas as coisas, porque são comportamentos que nós precisamos, muitas vezes, mudar para que cheguemos lá. Então, o que fazemos?
como fazemos. Mas uma terceira coisa que o texto fala para nós, é para quem fazemos. Olha o que diz o texto, vamos ler de novo lá para refrescar a sua memória, Colossenses 3, tudo que fizerem façam de todo o coração, e ele começa a explicar para a gente aqui, como para o Senhor e não para as pessoas, versículo 24, sabendo que receberão de quem? De quem, gente? Do Senhor a recompensa da herança, e ele finaliza o versículo, é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Em tudo o que nós fizermos, nós precisamos entender uma coisa, Deus precisa ser levado em conta. Põe para mim aí, Deus precisa ser levado em conta em tudo o que fazemos. Você faz para Deus. Olha que interessante, Paulo, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gente, nós fazemos por pessoas, mas é para Deus. Por pessoas. Então, quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que a palavra honra, o conceito de honra, o princípio de honra, ele é extremamente bíblico. E o que é honrar? Honrar é valorizar, honrar é respeitar, honrar é tratar com dignidade, é amar. Honrar é reconhecer que uma pessoa tem valor diante de Deus, e a honra deve ser dada a todas as pessoas. E é por isso que nós servimos pessoas. A mesma Bíblia, para você ter noção como honra deve ser dada a todas as pessoas. A mesma Bíblia que nos ordena honrar pai e mãe, é a Bíblia que nos ensina a honrar nossos líderes. E a mesma Bíblia que nos ensina a honrar os necessitados. E também a mesma Bíblia que nos ordena honrar o cônjuge. Na verdade, 1 Pedro 2,17, a parte A do texto, revela honra de maneira muito clara. Tratem todos com honra. Você trata com honra a pessoa que está acima de você, o teu par, o que está, entre aspas, abaixo de você. Você trata todos com honra. Trata todos com honra. Todos devem ser honrados. Só que, escute, põe para mim aí, por mais que nós façamos por pessoas, na verdade, nós estamos fazendo para Deus. Honrando as pessoas, eu honro a Deus. Eu faço por pessoas. Você vai lá, você vai servir alguém, você ajuda um necessitado, você dá um alimento, você ajuda quem precisa, você faz uma oração por alguém, você acolhe alguém, você ouve alguém, você instrui alguém, é por pessoas, mas na verdade é para Deus. Por que é importante nós entendermos isso? Porque se nós entendermos isso, nós faremos essas coisas como um ato de adoração a Deus e não em busca de aceitação. Escute isso. Nós faremos o que fazemos como um ato de adoração e não de aceitação. Põe de novo para mim o versículo 24 aí. Versículo 24. Sabendo que receberão de quem a recompensa? Do Senhor. Se a recompensa vem de Deus, porque é a quem nós servimos, por que nós esperamos recompensa dos homens? Põe a frase para mim, Anderson. Olha aí, ser reconhecido é bom, mas não pode ser o que nos move. O que deve nos mover é a adoração a Deus e o amor aos irmãos. Porque se nós colocamos em instância última no nosso coração o que fazemos por pessoas como apenas por pessoas,
quando você se frustrar com pessoas, você para de fazer. Agora, quando você entende que você faz por pessoas, mas na verdade você está adorando a Deus, por mais que você não receba aplausos, isso é bom, por mais que você não receba um muito obrigado, por mais que você receba uma punhalada nas costas, você diz: Senhor, eu continuarei fazendo, porque eu demonstro dessa forma o seu amor àqueles que precisam, e eu te adoro, Jesus, e eu te honro, Jesus. Então é por pessoas, mas para Deus. Quem está aqui comigo dá um amém. Então, entendemos em Colossenses 3, 23 e 24 sobre o que fazer, em que colocar Deus, em tudo. Entendemos como devemos fazer, que é de todo o coração. E entendemos aqui também esse terceiro ponto, que é para quem fazemos? Fazemos para Deus. Mas agora eu quero tratar com vocês aqui quais são as marcas de alguém que vive dessa forma. 3 marcas de alguém que faz o seu melhor para Deus. Se você pudesse fazer uma análise e dizer assim: pastor, puxa, o que uma pessoa que faz o melhor para Deus tem? Quais são suas marcas? Quais são suas características? Eu quero falar sobre 3. Primeira delas, põe para mim aí. Aquele que faz o melhor para Deus, ele é diligente e responsável no que faz. Vamos para a Bíblia? Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Provérbios é um livro de máximas, é um livro de sabedoria. Então é como se uma pessoa sábia, mais velha, sentasse com você e dissesse assim: deixa eu te ensinar alguns princípios importantes. Então é como se por observação ele dissesse assim: olha, o que eu observei é o seguinte: o preguiçoso ele deseja, mas ele nada tem. Agora, aqueles que se esforçam, eles alcançam. Então entenda, Deus colocou coisas nas suas mãos, Ele colocou sonhos e projetos no seu coração, Ele te deu um chamado, Ele te deu um ministério, Ele te deu um propósito, Ele te deu uma razão de viver. Nós precisamos ser diligentes e responsáveis com aquilo que nos foi confiado. Então, por exemplo, o diligente, gente, ele termina o que começa. Vou tomar uma água para dar tempo de você pensar. Ele termina o que começa. O diligente, como eu já falei, ele não chega atrasado. O diligente, ele não reclama dos problemas, mas ele resolve os problemas. O diligente, ele não fica dando desculpas, mas ele aprende, assume os seus erros, aprende com os seus erros, e tem aquilo que alguns chamam de autorresponsabilidade. O diligente, ele persiste diante dos desafios, sejam os desafios espirituais, emocionais, o que quer que seja, ele persiste. É muito interessante porque de muitos animais que o livro de Provérbios poderia talvez usar para nos ensinar lições, ele fala sobre a formiga. Olha que coisa boa, formiga. Provérbios capítulo 6 diz assim, versículos 6 a 8, e aqui é uma exclamação, algo forte: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele diz: observe os caminhos dela, preste atenção e seja sábio. E aí ele explica o porquê. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Então o que ele está falando é: ei, a formiga é diligente. A formiga é um bichinho que ela não espera as condições perfeitas para agir. Ela trabalha com dedicação, ela carrega o seu alimento e se prepara para o futuro.
ela trabalha para garantir a sua sobrevivência no inverno. E aí nós vemos pessoas com circunstâncias adversas na vida. Eu estou com um desafio financeiro, eu estou com um desafio no ministério, eu estou com um desafio no casamento. Em vez da pessoa se levantar e falar, cara, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos buscar a graça de Deus, e vamos embora, vamos reconstruir, vamos ajustar, vamos dar o passo. A pessoa não. Ela para, ela estagna, ela se abate, ela se entrega. Escute, nós precisamos orar e orar muito, porque tudo começa com a oração. Jesus nos ensinou um princípio: se nós queremos que o reino do céu seja manifesto aqui, e isso envolve os planos e projetos de Deus para nós, nós temos que orar, amém? Ore para que seja feito na terra como é no céu, ore. Só que existem pessoas que só oram, e esquecem que as ações práticas afetam a sua vida. Deus, estou ruim de saúde, me ajuda a mudar. Deus, estou quase tendo um troço aqui, meus exames deu tudo bagunçado. Deus, minha saúde. Aí ele come pizza todo dia, doce toda hora, refrigerante sempre. Irmão, pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Deus, eu sou vendedor, preciso vender, o que eu faço? Vai bater de porta em porta. Sabe o que nós esquecemos? Disso aqui, põe a frase para mim aí. Ações práticas afetam a realidade espiritual. Deus, quero ser um pastor. Você está orando, se consagrando, sabe o que você tem que fazer também? Vai ler a Bíblia e vai estudar. Vocês estão aqui? Deus, queria tanto que o Senhor abrisse uma porta de emprego. Você mandou currículo? A gente brinca, mas é verdade. Tem gente que acha que vai aparecer um anjo. Anjo, está escrito na placa dele aqui, RH. Anjo do RH. Vai aparecer, me dê aqui os seus documentos. A gente dá risada, mas não é verdade. Tem gente que fala, cara, vamos lá, se mexe, irmão. Seja diligente. Procura alguém perto de você e fala assim: ações práticas afetam a realidade espiritual. Vamos lá, fala para esse irmão aí, seja alguém que vai edificar a vida dele. Então, aquele que faz o melhor para Deus, ele é diligente. Segunda coisa, o que faz o melhor para Deus, ele busca constante crescimento. Ele busca constante crescimento. Olha o que diz Provérbios 22, 29. Põe para mim aí. Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Ele será posto diante de reis. Pastor, por que eu não sou promovido? Você foi estudar? Você foi fazer um curso? Você foi fazer uma pós-graduação? Alguém vier comentar alguma coisa com você, mas eu estou com dificuldade, você olha para ele e fala, Eu e a pastora acabamos de voltar de uma viagem onde nós fomos visitar uma igreja fora do país. Para quê? Para aprender. Feriado, eu não estava assistindo Netflix. Nós estávamos 6 pessoas fazendo uma imersão, um treinamento em outra igreja. Eu tenho 2 pós-graduações em teologia, quero seguir para um mestrado, preciso só de dinheiro para isso, porque é caro.
Tenho milhares de reais na minha biblioteca de livros. Eu quero crescer. E sabe qual que é o problema? Nós somos especialistas em dar desculpas. Vamos lá, irmão, você está no louvor, você precisa desenvolver ali o teu dom. Eu não tenho dinheiro. Deixa eu falar duas coisas. Primeira, e o dinheiro que você levantou para botar aquele som no carro? E o dinheiro que você arrumou para comprar aquele celular top? Ou aquele videogame que você queria, que custa 5 mil? Pastor, não tenho dinheiro mesmo. Vou te falar uma coisa que minha filha fala. Existe um lugar chamado YouTube. Tá falando YouTube. Você já experimentou entrar no YouTube? Sabe o que muitas vezes falta? E essa é a análise que nós precisamos fazer constantemente. Talvez o que nos falta não é dinheiro, é interesse. Porque esse é um princípio bíblico, gente. Olha o que diz Pedro em uma de suas cartas. 2 Pedro 3,16 ou 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam. Quer ver mais? Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Hebreus 6,1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Ou seja, amadureça, cresça, vai um nível a mais, suba um degrau, não lançando de novo a base de obras do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O que ele está dizendo, o que a Bíblia está nos dizendo é: desenvolva, cresça, melhore. Eu te pergunto isso aqui, ó. Põe para mim aí. Você tem buscado melhorar? Ou se eu refizesse essa frase, eu diria: você tem interesse em melhorar? Porque quando você for orar, o anjo vai olhar para você assim, Deus vai mandar um anjo, ele vai olhar e vai fazer Perguntinhas para nós aqui. Se você pudesse observar o seu comportamento como um cristão, você melhorou ao longo dos últimos anos? Não, pastor, eu tenho o pecado pet. Conhece o pecado pet? Pecado pet é o pecado de estimação, ele mora com você há anos. É o pecado pet. Está lá, dá comidinha. Vem, Totó. Sabe qual é o nome desse cachorrinho? Lúcifer. É o Lúcifer. Brincadeiras à parte, entenda o que eu estou te dizendo. Eu preciso desenvolver a minha salvação, a Bíblia diz. Olha para a sua intimidade com Deus. Pastor, lá atrás eu orava muito, ou eu li a Bíblia. Você cresceu no conhecimento do Senhor? Pastor, lá atrás Deus me deu um chamado, e hoje você está se arrastando, você está fazendo de qualquer jeito. Isso não é crescimento. Olhe para a sua empresa, olhe para a sua família, olhe para o seu casamento. Grave realmente no seu coração essa frase. Um cristão, põe para mim aí, ele não faz o mínimo necessário, mas ele faz o máximo possível. Ele não faz o mínimo necessário. Não, eu vou fazer o mínimo aqui na minha célula, eu vou dar aquela oradinha para que Deus possa me usar. Eu vou dar aquela ajudazinha para as pessoas. Não, eu vou fazer, é o meu basiquinho, eu vou tirar a musiquinha aqui para eu tocar no louvor. Não, eu vou fazer o cursinho lá, só para eu ter o diploma, para eu poder ganhar mais. Eu vou ler 2 versículozinhos para que eu possa. E Deus está te falando: eu tenho algo a mais para você.
eu quero te levar a voos mais altos, mas nós precisamos vencer a estagnação espiritual. Talvez você precisa cuidar com quem você está ouvindo, com quem você está andando, o que você tem colocado diante do seu coração, porque olha que interessante, Romanos 12, 2, você conhece esse texto? Paulo disse, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Ele está falando, não tenha uma mentalidade, uma conduta, segundo a cultura, que prega tanta coisa contrária à palavra de Deus, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então o que o Senhor está dizendo é o seguinte, escute, existem dois padrões, o padrão do mundo, o qual nós estamos inseridos, e recebemos dia após dia, essas ideias, as suas ideologias, as suas aspas, verdades, na televisão, na rede social, com quem nós convivemos, a cultura está aí, gritando coisas no nosso coração, e Ele está dizendo, deixe que Deus transforme você. Ele está falando, peraí, você precisa entrar num ambiente de oração, de comunhão com Deus, de contato com a palavra, para que Deus transforme você, para que você não se amolde segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Cristo. O que ele está falando é, tome cuidado, porque os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos valores, o que nós sonhamos, o que nós desejamos, é influenciado pelo ambiente. E talvez o que você está vivendo hoje é reflexo do seu ambiente. Talvez você veio de uma família que nunca prosperou, que nunca alcançou, que nunca fez uma faculdade, quem sabe? De uma família que talvez você diz assim, pastor, lá todo mundo sempre foi preso em vício, casamento nunca deu certo, todo mundo que casou separou, é uma bagaceira. Eu te pergunto, você vai aceitar isso? Você vai continuar vivendo desse jeito realmente? Ou será que você vai se levantar? Ou será que você vai arregaçar as mangas, vencer a estagnação espiritual, fazer o seu melhor para Deus e sair desse lugar? Sair desse lugar de mornidão espiritual, sair desse lugar de murmuração, sair desse lugar onde tudo é problema, enxergar a beleza daquilo que Deus tem feito na sua vida, enxergar a beleza de tudo aquilo que Ele já colocou em suas mãos. O Senhor está chamando você para viver Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis, você será levado a um nível superior, mas você precisa fazer alguma coisa. A sua mentalidade, a minha, a sua mentalidade e atitude precisam mudar. Invista na sua vida, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Nós teremos agora, na próxima semana, quinta, sexta e sábado, uma escola de ativação profética com o profeta Davi Rebolo. Eu te pergunto, você comprou o seu ingresso? Você tem interesse em viver? Não, pastor, eu quero viver coisas maravilhosas, mas quando alguém proporciona algo para você, se você não responde a isso, que interesse você tem tido de Deus fazer algo na sua vida? E assim é por qualquer coisa nas nossas vidas, nós precisamos desenvolver a nós mesmos, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Esses dias um pastor amigo, que tem me auxiliado muito nesse processo, ele me dava uma oportunidade de alguma coisa, eu abraçava. André, isso aqui para você crescer, eu participava, aquilo outro, eu sempre estava ali. Aí esses dias ele me oportunizou algo muito legal, eu falei para ele, pastor, obrigado. Ele falou, sabe por que eu estou te dando essa oportunidade? Porque você merece, você mereceu, você está abraçando isso. Então eu te pergunto, será que nós temos, aspas, merecido? Será que nós temos desenvolvido o nosso chamado? Eu conto isso apenas para testemunho para vocês. Invista em você. Invista no crescimento da sua vida. Quando Josué foi tomar a terra, escute, era difícil, cara, você imagina, ele estava substituindo Moisés, gente. Moisés.
Deus falou para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Vai, Josué, estou aqui olhando para você e ó, vuvuzela, vai lá, estou aqui, Josué, vai, filhão. Se levante. Terceira característica, vocês me dão mais um tempinho aqui? Então vamos lá. Terceira característica de quem faz o melhor para Deus: atenção aos detalhes. O zelo pelas coisas de Deus é marcado, meus irmãos, pelo cuidado com as pequenas coisas. Algumas pessoas têm aquela mentalidade, né? Não, peraí, Deus está lá em cima no céu. E eu já ouvi pessoas falando assim: eu vou orar para o Senhor me abençoar com alguma coisa, mas Ele tem tanta coisa para fazer. Quem nunca ouviu isso, né? Ele tem tanta coisa, Deus tem tanto problema para lidar, eu vou pedir para Ele, sei lá, uma questão para minha família. As pessoas às vezes têm esse pensamento equivocado, né? Escute, Deus é um Deus de detalhes. Ele é o Deus que se importa com as pequenas coisas. Perceba Mateus 6, 25 a 30. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? E aí ele explica o porquê. Observe as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E ele explica: quem de vocês, por mais que se preocupe, porque ele está falando das preocupações da vida, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Ele está dizendo assim: se Deus se importa com as plantas, se Deus é um Deus que cuida de todos os detalhes da criação, você, ó homem, que é a coroa da criação, será que Deus não vai se importar com você? Será? Obviamente que sim. Então esse Deus que olha e cuida dos detalhes, nos ensina a fazer o mesmo. Cada tarefa, cada atitude, cada palavra, ela conta no que diz respeito a honrar a Deus. Eu lembro, o primeiro ministério que eu servi foi a zeladoria, e duas coisas foram muito marcantes para mim. Eu fiquei 2 anos e meio mais ou menos nesse ministério, e eu lembro que certa vez eu estava como responsável para cuidar da parte de cima. A igreja tinha uma galeria para cuidar da parte de cima ali, e eu estava varrendo ali o chão, varri, meio que terminei, quando eu olhei de volta, tinha uma sujeirinha. Gente, aquilo não faria diferença nenhuma, na igreja, provavelmente ninguém ia ver, mas eu voltei para varrer, porque aquela era uma expressão de adoração. Os pequenos detalhes. Talvez você está aí, servindo lá fora, como um atalaia, lá no portão, às vezes no frio, na chuva. Você está adorando a Deus. Talvez você está trocando papel higiênico no banheiro. Você está adorando a Deus. Eu estou aqui pregando, você está fazendo outra coisa. Não há maior nem melhor. Nós somos um corpo e nós precisamos uns dos outros. O Deus que olha o meu zelo, talvez em preparar uma pregação, um levita aqui, um adorador, melhor dizendo, que no tirar uma música, em ser mais excelente naquilo que faz, é o mesmo Deus que olha você com o cuidado que você tem para fazer coisas que parecem pequenas, mas não são. Nós nos esquecemos do que Lucas 16, 10 a 12 disse:
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus está nos ensinando um princípio básico, um princípio de comportamento. Talvez você não foi colocado no muito porque você não é fiel no pouco. Você não cuida das coisas que são pequenas, dos pequenos detalhes. Você está pensando no grande, e Deus está falando: ei, eu te dei algo pequeno, e eu espero que você seja fiel nisso, porque é aí que o seu caráter vai ser forjado. Vou te dar um exemplo muito básico e simples, que todos sabem. Alguns dizem assim: não, eu vou ser fiel no meu compromisso com Deus em dízimos e ofertas, quando eu ganhar muito. Quando você ganhar muito, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Sabe por quê? Porque isso diz respeito ao coração. Quem está aqui comigo? É um princípio básico. Então o Senhor está nos ensinando, porque se não formos fiéis nas pequenas coisas, põe para mim aí, como poderemos ser confiados com as grandes? Eu quero que você avalie a sua vida, porque ser fiel nos detalhes não tem a ver com perfeccionismo, não tem a ver com buscar aplausos e nem com vaidade, mas ser fiel a Deus nos detalhes, fazer o melhor para Deus. Sabe o que é, gente? É uma resposta a um Deus que nos deu o melhor. Sabe por que nós devemos fazer o melhor para Deus? Porque essa é uma resposta ao Pai que nos enviou o seu melhor, o Filho. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é graça? A graça, ela é como receber um presente que você jamais poderia comprar. É uma dádiva. O que eu estou tentando te dizer? Jamais nós poderíamos pagar o que Deus fez por nós. É impossível. É impossível alcançar a salvação sem crer em Cristo. Obra nenhuma nossa poderia comprar. Isso é um presente que nós jamais poderíamos comprar ou pagar para ter. Então, quando nós entendemos o tamanho daquilo que nós recebemos, nasce em nós um desejo de responder e de dar o nosso melhor a Deus. Então em nosso coração precisa ecoar a seguinte frase: se Ele me deu tudo, como eu posso oferecer nada além do meu melhor? Se Ele me deu tudo, como posso eu oferecer o mínimo necessário? E talvez você está oferecendo o mínimo necessário para Deus, o mínimo necessário na sua oração, o mínimo necessário no seu esforço, o mínimo necessário do ministério, o mínimo necessário nos sonhos e projetos que Deus colocou em seu coração. Paulo disse aos Romanos: aquele que não poupou o seu filho, aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós se entregou. Deus não poupou nada para alcançar você. Deus insistiu com você, mesmo quando você estava no pecado. Deus insistiu com a gente, meus amados. Quantas vezes talvez Deus já não tinha usado 1, 2, 3 pessoas ou circunstâncias para gritar no seu coração: ei, eu quero você. E nós, como alguém de dura cerviz, cabeça dura: não, eu não quero Jesus, não quero Jesus, não quero Jesus. Deus insistiu, e é por isso que você está aqui. Se Ele não poupou seu próprio filho, se Ele nos deu o melhor, o que nós não devemos dar a Ele? Porque escute, não foi uma oferta qualquer que Deus deu, não foi uma oferta simbólica, ela foi radical, ela foi custosa e ela foi perfeita. É algo tão maravilhoso que o Senhor foi falando desde o Antigo Testamento todo o seu propósito, para que o Filho fosse entregue. Escute, Jesus foi a primícia de Deus. Lembra que nós falamos lá no começo? A lei da primícia fala do melhor. Jesus foi a primícia. Sabe para quê? Para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Ele deu o seu melhor para que nós estivéssemos aqui. Então, o que nós temos feito com isso? Dói meu coração quando eu vejo pessoas abatidas, pessoas frustradas, desanimadas com o propósito de Deus nas suas vidas. Havia paixão, havia fogo nos olhos. Você olha hoje, você vê morte, você vê desânimo, você não vê vida. Mas nós vamos sair daqui hoje não só decididos, mas despertados pelo Espírito a não mais dar o mínimo necessário, mas o melhor possível. Sabe por quê? Porque o Pai que enviou o seu melhor, o seu Filho, foi aquele mesmo que nos ensina a fazer de maneira semelhante. Perceba o que a Bíblia diz, Efésios 5:1: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. O Pai entregou o Filho, o Pai entregou o melhor, e nós devemos também entregar o nosso melhor a Deus. Faça o melhor para Deus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar.